Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, como vocês estão? Vamos lá então para mais um episódio aqui sobre a lua cheia no signo de Sagitário. Então a gente chega na culminação da lua nova que a gente veio conversando no episódio anterior sobre a lua nova no signo de Gêmeos. Então foi o momento lá da nossa semeadura, o momento da gente olhar para determinadas questões da nossa vida e perceber como é que nós estamos lidando com elas. Então, se você ainda não escutou, volte no episódio anterior, vou deixar aqui o link também para você poder acessar. Então, a lua cheia chega como esse momento de plenitude, de clareza, de iluminação. Então, o que a gente pode esperar de uma lua cheia em Sagitário? A lua cheia já é um momento que, por si só, pela sua natureza de plenitude, de luz, nós já estamos naturalmente mais expansivos, mais agitados, né, mais yang nesse sentido, mais iluminados. Então, o signo de Sagitário é um signo de elemento fogo. É um signo que naturalmente busca o crescimento e a expansão. Assim como o fogo, ele se alastra por tudo, ele queima tudo que está próximo dele. Os signos de fogo são assim, eles são contagiantes, entusiasmados, são pessoas entusiasmadas, simpáticas, alegres, vibrantes, as pessoas que têm sol ascendente nesse signo, por exemplo. Então, é como a gente também pode estar se sentindo mais aquecidas, né? Muito embora aí no frio aqui pelo sul, um frio muito grande, mas a gente está com um entusiasmo crescendo dentro da gente. Só que a gente precisa se situar sempre, né? A gente vem da lunação, da lua nova, esse ciclo de lunação em Gêmeos. Qual é a principal marca que a gente está vendo crescer? Se o signo de Gêmeos ele trata das questões mentais, de como nós aprendemos, da informação que está chegando para a gente, de como nós estamos lidando com ela, os nossos pensamentos que podem estar amplificados, né? A gente conversou muito sobre isso e também sobre o trânsito do Júpiter pelo signo de Gêmeos por esse ano, né? E que trouxe para a gente essa qualidade de expansão de ideias, de criatividade, do nosso pensamento, ele realmente está muito amplificado para as coisas boas que a gente quer criar, mas também para estar pensando muita coisa e para estar recebendo muita informação, né? Então, de que maneira a gente tem lidado com isso? Como é que isso impacta a nossa saúde mental, a nossa saúde física? Né? Como é que a gente cria uma certa contenção para esse excesso de informações? Talvez é um pouco isso que essa lua cheia também traz. Porque apesar da gente estar nessa claridade, nessa expansão toda, a gente tem um aspecto no céu entre Júpiter, que é o regente de Sagitário, ou seja, ele está muito importante nessa semana, que faz uma quadratura com Saturno, que representa castração, constrição, limitação, contorno, novos limites. Então a gente não está assim tão expansivo e tão querendo crescer né, com esse senso todo de liberdade que Sagitário traz para a nossa vida. A gente está precisando colocar um pouco de bordas, né? A gente está precisando dar outros contornos, principalmente para os nossos aspectos mentais, que podem ter ido assim às alturas nesses últimos dias. Então é muito importante a gente fazer a nossa autoobservação. A astrologia e o acompanhamento dos ciclos lunares são uma ferramenta de autoconhecimento. Então, se você sabe aqui, acompanha já os episódios e conhece o seu mapa astral, sabe, por exemplo, em que casa astrológica você tem o signo de Sagitário, especificamente o grau 20 de Sagitário. Então você já sabe que é nessa área da vida que você vai ter a sua colheita, né? Então, se você semeou na lua nova, na casa 2, na casa 3, você vai colher na casa 8, na casa 9, aquilo que você semeou. Então, se você gostaria de fazer esses estudos lunares aprofundados a cada ciclo de lunação,
manda um e-mail para mim, o meu e-mail está aqui na descrição do episódio, e venha participar aqui do portal Quatro Luas, para que você possa sozinha também ter ajuda, né, através dessa informação da astrologia, mas se guiar muito sozinha também, através da percepção dos ciclos, que é algo muito importante. Então, se você não sabe, né, vem fazer seu mapa astral também, o e-mail está ali na descrição, entre em contato, vamos fazer mapa astral. Mapa de trânsito está super importante para esse ano, porque tem muitos planetas mudando de signo. Né? De que maneira isso impacta a nossa vida de uma forma mais específica? Olhando para o mapa astral, a gente pode ter uma direção mais clara para o nosso ano, para esse segundo semestre, para o próximo ano, quais são as ações que eu posso tomar, onde é que eu devo me conter, né? Então é muito interessante a gente se guiar também pelo mapa de trânsitos. Muito bem, então um trânsito importante que está acontecendo é a mudança de Júpiter, de Gêmeos para Câncer, né? Então justamente na semana que nós temos a lua cheia em Sagitário, o Júpiter, que é o regente de Sagitário, muda de signo. Então, isso também é uma coisa grandiosa. O Júpiter muda de signo todo ano. Ele fica 12 meses em cada signo. Então, ele ficará no signo de Câncer até o ano que vem, até a metade do ano que vem. Então, é uma grande sorte para quem é do signo de Câncer, de ascendente, de Sol, para quem tem lua em Câncer, porque tem pontos importantes no mapa astral. Eu, por exemplo, tenho nódulo lunar em Câncer. Que sorte, né? O meu destino, a minha missão de alma vai ser beneficiada por esse trânsito nesse ano. Então, olha que importante que é estudar o nosso trânsito, nosso mapa de trânsitos. Então, Júpiter traz crescimento na área em que ele estiver recebendo, que a energia ele está recebendo, a energia de Câncer, que é família. Então, crescimento na família, fertilidade, é uma época muito boa para quem está programando, para quem está querendo aumentar a família, né? Especialmente se você tem esses aspectos no seu mapa. Crescimento, até mudança de casa, trocar de casa, uma vontade de aumentar a casa, de fazer melhorias na sua casa física, de fazer melhorias na sua casa interior. Então, Câncer é o signo do caranguejo, aquele que se enfia na toca no buraquinho e que às vezes precisa ficar dentro da sua casa, ficar dentro do seu aconchego, ficar com os seus, ficar com a sua família, ficar no seu núcleo de afeto para poder se recuperar, para poder se fortalecer. Então é um ano que a gente vai precisar dessa introspecção para a gente poder ter o nosso crescimento interno, né, para a gente aprender coisas sobre nós. Então, mais sobre isso também a gente pode falar numa consulta específica. Muito bem, então a lua cheia já está marcada então por essa força de Júpiter, né, que vem trazendo crescimento, força nessa área da relação com a família, da relação com o passado, da relação com a nossa história, com as nossas memórias, ou seja, uma possibilidade da gente compreender o nosso passado de uma forma diferente. É um ano que vai ajudar muito a gente a desconstrução de crenças limitantes, porque eu vou poder investigar dentro de mim, eu vou poder ponderar, eu vou poder ter uma visão mais aprofundada sobre a minha história, sobre o meu passado, sobre a minha família, tirar novas conclusões. E especialmente essa lua cheia está muito incrível para isso, gente. Por quê? A gente tem um aspecto ali entre a lua, que está em Sagitário, então vocês vão imaginar um grande triângulo no céu. A lua em Sagitário, Marte no signo de Leão e Quíron no signo de Áries. Os 3 signos de fogo fazendo essa grande conversa no sentido de liberação kármica. Gente, que lua cheia para liberações e limpezas kármicas. Marte, ele é um planeta que conduz a gente a ações, ele é uma ignição, ele é um start, ele é o início de algo, né? Então é uma lua cheia que clareia a nossa compreensão de algo sobre nós mesmos.
Então, seja aí o nosso estado mental, seja aí as nossas repetições, né, nossos comportamentos padrão, e de repente eu tomo consciência sobre um determinado comportamento meu. E Marte está me chamando para uma ação, né? Essa ação no sentido de uma cura profunda por conta desse trígono que faz com o Quirón em Áries, que está ali nos convidando a olhar para as nossas feridas mais profundas, as feridas do nosso processo lá da primeira infância, porque Áries é o signo ligado a esse momento de vida onde ocorre o processo da individuação e que nós vamos registrar as nossas percepções sobre o ambiente. E elas vão ficar gravadas em nós, elas vão ficar gravadas no nosso corpo, elas vão ficar gravadas no nosso sistema nervoso central. Então, esse é um ciclo, essa é uma alunação toda, com essa possibilidade de mudar, de convocar o nosso corpo para uma reação, para perceber o nosso corpo tendo uma reação e neutralizando essa reação tão automática que o meu corpo tem diante de algo que se repete. Então, quando eu tomo consciência, o meu corpo, ele deixa de responder da mesma maneira, certo? E da mesma forma, quando eu regulo o meu corpo, será que o mecanismo contrário também não está acontecendo? Né? Diversas maneiras da gente se autorregular, né? E aí, Quirón, sobre essa dor, sobre o nosso passado, sobre algo que ficou marcado dentro de nós, que nós registramos lá na infância e que nós encontramos uma forma muito estratégica de lidar com aquela dor, com um determinado comportamento, que pode ser um comportamento ruim para mim hoje, né? Então, além disso, além desse grande trígono ativado, a gente tem uma quadratura que o Sol e a Lua estão fazendo com os nodos lunares, né? Então é uma grande cruz no céu, ativando de uma forma desafiadora os nodos lunares que estão falando para a gente sobre o que a gente precisa mudar, que hábitos e questões do passado que a gente precisa liberar, né? Principalmente sobre hábitos, sobre nosso estilo de vida, sobre a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a nossa produtividade, com a vida material. Que mudanças eu posso fazer? Será que eu preciso realmente de tantas coisas? Né? E o nó do norte, no signo de Peixes, que fala mais sobre a essência do ser humano, né? Que é um espírito que empresta um corpo temporariamente para a sua evolução. Então, essa consciência que nós estamos sendo convidados a ter cada vez mais, com esses nodos lunares nesse trânsito aí, chamando a gente para uma reconexão com o espírito, para deixar só a rotina, o dia a dia, as coisas, as tarefas a fazerem, né, a serem feitas, de modo que eu possa organizar o meu tempo e a minha vida para também ter a minha nutrição espiritual, para também cuidar de mim, para também buscar o meu autoconhecimento, para também poder ter um espaço na minha vida onde eu possa praticar um coração mais virtuoso, né? E de que maneira a gente vai fazer isso se a gente não se dedica, né? Então, a alunação toda tá muito especial, gente. Aí a gente tá, como eu falei, com o Júpiter em quadratura com Saturno e Netuno lá em Áries, né? Então, toda essa expansão criativa, essa vontade de explorar, de conhecer coisas novas, de ampliar horizontes, né? Seja em que área da sua vida isso for, pode estar acontecendo uma certa contenção interna, assim, né? Por conta dessa quadratura. Então, ao mesmo tempo que tem um espírito de conquista, de buscar algo novo, com todas as ideias que a gente acessou, com todas as coisas que a gente quer realizar,
a pedida para esse momento é: vai com calma, vai com calma. Saturno está em Áries, né? Ele não fica muito confortável em Áries, porque ele quer fazer as coisas pacientemente, um pé atrás do outro, né? Um pé depois do outro, um passo depois do outro, né? Construindo as coisas de uma forma sólida. E Áries, às vezes, é muito impulsivo. E aí, somando toda essa energia, Sagitário, Júpiter e a sua impulsividade, as coisas podem ir mal se a gente se atropelar demais. Então, o que é que a gente precisa? Se você é a pessoa ansiosa que quer ver tudo pronto, rápido, conversa com você, né? Percebe que esse momento, talvez a tua própria intuição, a tua voz interior está te dizendo exatamente o que eu estou te dizendo. Calma, não precisa ser feito agora. Você pode planejar, você pode fazer de um jeito diferente, você pode realmente refletir se isso que você deseja tem sentido hoje, né? Pode ser que tinha sentido lá atrás, talvez hoje precise mudar e você está apegado, você quer uma forma, você quer que aquilo aconteça. Então, Saturno ele pede para a gente mais comprometimento e um pouquinho mais devagar nas coisas, né? Às vezes a gente tem esse entusiasmo para querer colocar essas ideias todas em mente, ou às vezes o contrário, a vida está chamando você para realizar algo novo e você está bloqueada demais, né? Aí você precisa acender o teu Júpiter, né? Porque o teu Saturno ali, a influência de Saturno em cima de você está sendo muito maior. Você se reprime, você se exige e você, em vez de querer dar os passos, você paralisa, né? Então tá na hora de crescer a força de Júpiter. Então essa quadratura entre eles aí, ela vai ficar durante a fase da lua cheia bastante acentuada, é como se tivessem aquelas duas vozezinhas, uma falando para ir, a outra falando para não ir, uma falando para ir, outra falando para ir. Exatamente essa dualidade de Gêmeos, né? Foi o que eu falei no vídeo anterior. A gente vai experimentar essa dualidade. A gente vai ter opiniões, a gente vai ter um julgamento, a gente vai ter pensamento, a nossa mente levando a gente para lugares opostos. E aí, a partir da onde que a gente vai reagir, decidir, refletir? Sempre a partir do nosso centro, sempre a partir do nosso alinhamento, né? Então, buscar esse centramento, buscar o que te equilibra. Se tem excesso de pensamento, dá um tempo para a cabeça. Se você está paralisado demais, vai construir uma visão dessa nova coisa que você está querendo aí dentro de você sair, mas a tua mente fica gerando um monte de empecilhos para aquilo. A tua rotina não permite que você coloque em prática certas coisas porque você não está firme dentro de você. Certo? É isso que a gente tem para essa lua cheia. Então, assim, saltos de consciência, gente. Momento de muito crescimento, de mudança de visão. Preste atenção como estava aí, desde a lua nova até a lua cheia, quais foram os principais temas que apareceram para você. Novamente, se você gostaria de receber um estudo personalizado nas fases da lua nova, um estudo feito por mim, gravado em vídeo e enviado exclusivamente para você, entre em contato. Se você quer construir aí sua visão dentro da astrologia e ampliar o teu autoconhecimento, segue aqui acompanhando os vídeos, segue acompanhando o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, fazendo o que você já sabe que tem que fazer, ok? Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio.